Olá, turma! Vamos para mais uma aula de sala de leitura para o EJA. Nós acabamos de virar o mês e eu queria fechar essa aula com a última abordagem do que a gente chama de agosto indígena. Por que agosto indígena? Porque foi justamente em agosto que foi instituído o Dia Internacional dos Povos Indígenas. No Brasil, nós temos o Dia do Índio, que é dia 19 de abril, mas a gente também comemora mês todo de agosto. É importante frisar que os povos indígenas do Brasil são os povos originários. Durante a história colonial brasileira, nós tivemos um processo de escravização indígena, de extermínio de vários povos indígenas. E nos últimos anos, mais especificamente desde a Constituição de 88, nós temos uma garantia de direitos aos povos indígenas. Nós temos várias reservas indígenas protegidas por essa lei da Constituição, mas que infelizmente a gente vê tentativas de burlar essa lei, né? Muitos fazendeiros, garimpeiros invadem essas terras, às vezes promovem massacres, e é por isso que a gente tem que proteger, ajudar e principalmente respeitá-los. Nós sabemos que os povos indígenas, eles têm uma vida, hábitos, procedimentos em relação à natureza que acabam por protegê-la, né? Eles utilizam a natureza de uma forma que é sustentável, ou seja, eles extraem o que precisam, eles utilizam, né, os produtos da natureza, mas sem desmatar, sem poluir. E é isso que a gente precisa compreender, né? Nós temos todos esses territórios de floresta hoje no Brasil justamente mantidos pelos povos indígenas. Eles ali viveram sem prejudicar a natureza, diferente das nossas culturas. E agora eu vou falar de um escritor, que é o escritor que a gente vai trabalhar hoje, que é o Daniel Munduruku. Ele viveu a infância dele na aldeia Munduruku, né? Munduruku é o nome do povo dele, mas depois ele veio para a cidade, ele estudou, se formou, virou professor e hoje ele é um autor de livros que aborda toda a cultura indígena, né? São contos que ele escreve, são histórias ligadas às tradições indígenas. Então, hoje o que a gente vai ler é esse livro aqui, ó. Histórias que eu ouvi e gosto de contar. Além de ser escrito pelo Daniel, ele é também ilustrado pela Rosinha Campos. E eu vou ler uma história que eu acredito que você já tenha ouvido falar em algum momento. A história se chama Matinta Pereira.